Oi gente, tudo bom com vocês? Bom, o vídeo de hoje é um vídeo assim que eu já venho querendo fazer há algum tempo, contando uma história assim, como é que eu posso dizer? Acho que uma história que muita gente não conhece, mas quem deve ter ali em torno dos seus 50 anos pelo menos já deve ter conhecido essa emissora. Essa que foi a pioneira na TV brasileira, a primeira emissora de TV da América Latina. Pois bem, vamos lá. Nos anos 50, existiam já algumas emissoras de TV nos Estados Unidos, como a NBC, a CBS, a ABC, mas aqui no Brasil, televisão era um negócio meio estranho, né? Mas teve uma pessoa assim que acho que ela pensou muito mais à frente. Falou, não, é possível. Essa pessoa era o senhor Assis Chateaubriand, o dono dos Diários Associados. Pra vocês terem uma ideia, era tão precária a situação aqui no Brasil antigamente para essa questão de televisão que os produtos foram importados dos Estados Unidos, pra vocês terem uma ideia. Eram produtos importados. Chegaram os primeiros equipamentos para a emissora no Porto de Santos e foi uma comitiva para receber. No dia 18 de setembro de 1950, a Rede Tupi de televisão entrava no ar. Mas você sabe na época quantos televisores tinham? Apenas 200 televisores aqui no Brasil. Ou seja, pouquíssimos. Mas olha, na inauguração da TV Tupi, o hino da televisão seria interpretado por uma cantora que acho que muitos conhecem, que muitos admiram, cantora, depois apresentadora, a saudosa Hebe Camargo. Só que, segundo informações da época, a Hebe estava um pouco gripada e ela não cantou o hino, mas tempos depois ela revelou que, na verdade, ela estava apaixonada e ela tinha ido acompanhar, acho que o show de um namorado que era músico. E o hino da televisão foi interpretado por uma outra cantora, havia uma Bentivenha. Vamos lá. Já na estreia da Rede Tupi, entraram no ar programas como o Alô Doçura, o Rancho Alegre, que era apresentado pelo Mazzaropi, e um desenho que eu acho que muita gente assim gosta desse desenho, que era um passarinho meio maluco, da cabecinha vermelha, corpinho azulzinho. E já mataram, né? Pois é. Pica-pau. Só que antigamente o pica-pau era exibido, sabe como? Legendado. Porque não tinha dublagem naquela época, então era exibido com legendas em português e o pica-pau falando tudo em inglês. Já em 1951, ocorre a estreia da primeira telenovela da televisão brasileira. A telenovela Sua Vida Me Pertence, com capítulos apenas... Na época não era diário, gente. As novelas eram semanais na época. Eram exibidos assim, acho que 2 vezes por semana. O que é o caso da novela Sua Vida Me Pertence, que era protagonizada pela Vida Alves e pelo Walter Forster. E nessa novela ocorre, lá no último capítulo, a primeira grande ousadia da época. Aí vocês vão falar o quê? Qual foi a primeira ousadia? Uma cena de sexo? Nada disso. O primeiro beijo da televisão brasileira. Mas não foi um beijo assim, só falar. Você não pode falar assim, nossa, mas que beijo. Não foi. Foi só um selinho. Mas é aquilo, vocês imaginem, né? E uma curiosidade é que antigamente as agências que patrocinavam a Rede Tupi, elas, sabe o que elas faziam? Muitas vezes elas dirigiam, produziam e até escreviam os programas. Então não era muito estranho vocês acharem o nome de alguma marca
num programa como, por exemplo, Divertimentos do Cal, Grande Gicana Que Bom, pra quem não sabe, Que Bom é marca de sorvetes, ou então um outro programa aqui chamado, pra vocês verem, olha o nome do programa, Sabatinas Maisena. Maisena é a marca de amido de milho, tá, gente? A maisena não... vocês entenderam. Depois eu... Continuando. Só que tinha um detalhe. O Assis Chateaubriand, ele tinha a mania de ser um bom patrão, um bom amigo. Mas como pagador, o homem não era muito bom assim não, viu? Ele costumava pagar as pessoas não em dinheiro. Ele pagava às vezes em... dando um pneu de carro. Um pneu de carro, sério. Ele chegou a pagar alguém com um pneu de carro. Continuando. Já nos anos ainda nos anos 50, com pouco a pouco foram chegando mais televisores aqui no Brasil. Se na época, em 1950, quando começou as transmissões da TV Tupi, só tinha 200 televisores, e todos em São Paulo, com o tempo esse número chegou a 7 mil, para 50 milhões de brasileiros naquela época. O que acontece? Esses televisores estavam divididos em São Paulo e no Rio de Janeiro. Só que as programações eram geradas nos próprios estados, São Paulo e Rio de Janeiro, e transmitidas ao vivo. Sim, antigamente as novelas eram exibidas ao vivo, os programas eram exibidos ao vivo. E um programa que chegou em 1951 na Rede Tupi, um programa jornalístico muito, mas muito famoso. Acho que as pessoas que tiverem mais de 60 anos devem se lembrar, porque é um programa assim histórico, que foi o Repórter Esso. O Repórter Esso, que na rádio era apresentado pelo Heron Domingues, na rádio, se eu não me engano, acho que na Rádio Nacional, acho que foi na Rádio Nacional, e esse programa durou até 1968. Ele encerrou as transmissões nesse dia. Já nos anos 60, já começam as grandes melhorias, já tem vários televisores espalhados pelo Brasil. Aqui em São Paulo, vou explicar, em São Paulo, a Rede Tupi pegava canal 4 em São Paulo e canal 6 no Rio de Janeiro. Continuando. A Rede Tupi era líder de audiência, mas em 1960, depois das grandes melhorias, surge uma concorrente da família Simonsen, que era a TV Excelsior. E em 26 de abril de 1965 é inaugurada pela família Marinho a Rede Globo de televisão. Olha, a Tupi trouxe grandes sucessos nas novelas, atores que se tornaram, como eu posso dizer, queridos pelo público. E em 1968, um novo modelo de novela surge. Beto Rockefeller, de Cassiano Gabus Mendes. Beto Rockefeller é a história de um malandro de São Paulo que, para entrar na alta sociedade, se transforma em Beto Rockefeller, o primo de um magnata. Essa novela, criação de Cassiano Gabus Mendes, protagonizada pelo cunhado do próprio Cassiano, o ator Luiz Gustavo, foi assim um grande sucesso que revolucionou a indústria das novelas. Mas, infelizmente, não se tem muitos registros dessa novela, sabe por quê? Eu vou explicar. Antigamente, eles não tinham muita condição de comprar muitas fitas. Então, o que acontecia? O capítulo do outro dia era gravado em cima do capítulo do dia anterior, vocês entenderam? Era uma confusão.
Só que o que acontece, em 73 foi feita a novela A Volta de Beto Rockefeller e não deu certo. Como dizem, não se pode, né? Se fez uma vez e deu certo, tudo bem, na segunda já não dá mais. Continuando. 1970, ano do tricampeonato do Brasil na Copa. Pra vocês verem. Época do regime militar. A primeira concorrente da TV Tupi, infelizmente, fecha as portas, que foi a TV Excelsior. Por causa das dívidas, acabou a TV Excelsior. Seguiu, a Tupi já começou a perder audiência para a Globo. A Globo já era líder e a Tupi vice-líder. Mas a crise só começou a aparecer mesmo algum tempo depois. As cores chegam em 1972. Pois é, TV a cores em 72. Mas mesmo assim ainda há alguns sucessos na emissora, como Mulheres de Areia, A Viagem e O Profeta, de Ivani Ribeiro. E um outro sucesso, Éramos Seis, de Silvio de Abreu. Só que olha uma coisa muito curiosa. Para fazer a novela O Profeta, a Ivani Ribeiro queria um dos atores de Éramos Seis, o Carlos Alberto Richelli ou Carlos Augusto Strasser. Como na história de Éramos Seis, um dos filhos da Dona Lola, que nessa versão do Silvio de Abreu era vivida pela Anissete Bruno, morria, então o que aconteceu? Eles mataram o personagem do Carlos Augusto Strasser, liberaram o ator e ele foi fazer O Profeta, que foi um grande sucesso, que chegou até mesmo, ele chegou a ganhar um prêmio APCA, e sem contar que tem a participação especial de Hebe Camargo nessa novela. Mas para quem não sabe, a Tupi já vivia uma crise financeira muito forte, salários atrasados, greves, duas novelas que já estavam no ar foram tiradas do ar. Uma delas foi Como Salvar Meu Casamento. Com 20 capítulos para a novela acabar, ela foi interrompida e eles colocaram a reprise de A Viagem para tapar buraco. Já a outra novela, Drácula, Drácula, Uma História de Amor, saiu do ar com apenas 4 capítulos, tinha acabado de estrear. Só que essa teve uma melhor sorte, porque depois ela foi relançada pela Band com o nome Um Homem Muito Especial. Olha que história bem maluca. Já uma outra novela que seria protagonizada por Eva Vilma e Carlos Augusto Strasser, que era Maria Nazaré, que é a história de uma mulher que se apaixona por um cangaceiro. Com 32 cenas escritas, a novela não chegou nem a ser gravada, porque no dia 18 de julho de 1980, a equipe do Dentel lacrou os transmissores da rede Tupi. Logo após a exibição da missa do Papa, na época, no aterro do Flamengo, podia-se ver os funcionários sentados, todos tristes, cabisbaixos, e a única coisa que eles pediam numa carta era pro presidente então da época, João Figueiredo, que eles pediam que eles poderiam gerir os futuros da emissora, que eles estavam dispostos, né, a arcar, mas que a única coisa que eles queriam era que o presidente os deixasse trabalhar. Logo após, olha, essa missa pontualmente ao 12h30 de 18 de julho de 1980, a Rede Tupi saía do ar. Com os dizeres na tela: até logo. Infelizmente, um até logo definitivo. Hoje, no canal 4 de São Paulo, temos o SBT,
que depois foi adquirido pelo senhor Silvio Santos, né? Esse espaço, a concessão da Rede Tupi ficou para o SBT. Opa, desculpa. Naquela época, a Rede Tupi tinha 2 cabeças de rede. Aí vocês vão perguntar, o que é cabeça de rede? Cabeça de rede são emissoras geradoras da programação. A cabeça de rede aqui em São Paulo, canal 4, e no Rio, canal 6. Ou seja, tinha 2 cabeças de rede espalhando, mandando a programação para todo o Brasil. Pra todo o Brasil. Entenderam? Mas é isso, gente. Essa é a história da pioneira da televisão. Quem não lembra daquele índiozinho e da propaganda? Pá, 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 na Tupi eu fico toda semana. A Tupi tem os melhores programas. Então, tem essa vinhetinha, vou ver se eu deixo aqui linkada na descrição do vídeo pra vocês. Vejo se eu consigo achar o discurso de fechamento também da Tupi e deixar aqui pra vocês na descrição do vídeo. Olha, esse mês vamos ter algumas histórias de emissoras de TV. A próxima história é da TV Excelsior, então vão se preparando porque vai ter muita coisa boa nesse mês de setembro. Então, gente, beijo pra todo mundo e tchau!